Pedro, meu filho, nós estamos muito sentidos pelo que aconteceu com sua mãe e também pela situação envolvendo sua amiga. É uma pena que tudo isso tenha acontecido justamente agora que eu tinha um convite especial para lhe fazer. Era uma surpresa que havia reservado para o dia de hoje, mas diante dessa situação dolorosa que você está enfrentando, acho melhor deixar para outra ocasião e, se quiser ir embora agora, nós iremos, pois compreendemos perfeitamente como está se sendo difícil para você permanecer na festa. Apesar de as condições não serem adequadas naquele momento, Pedro ficou curioso para saber do que se tratava o convite e o padrinho, notando aquela curiosidade, antes mesmo de ela perguntar, respondeu: é que surgiu uma vaga no hospital que dirijo e, como estou precisando urgentemente de um médico competente e bastante responsável, conhecendo como conheço, pelo seu caráter elevado e pela competência profissional que demonstrou durante o curso, mesmo sendo recém-formado, creio que você seria a pessoa ideal. Por isso eu havia pensado em convidá-lo para assumir o cargo. Porém, diante dessa situação, não creio que a proposta seja viável, pelo menos por enquanto. A proposta é realmente tentadora e fico-lhe muito grato pela confiança. Entretanto, não posso assumir nenhum compromisso aqui, já que preciso partir imediatamente. Essa notícia inesperada do falecimento de minha mãe alterou todos os meus planos, por isso sou obrigado a voltar logo para resolver os problemas, que não devem ser poucos, diga-se passagem. Agora, se me dão licença, vou me retirar, mas vocês fiquem, por favor, não precisam se incomodar comigo, não quero estragar a diversão de ninguém. Depois de se despedir e mais uma vez agradecer a todos pela acolhida, Pedro já ia se retirando quando Liminha se ofereceu para levá-lo. Entretanto, para não atrapalhar ainda mais aquela comemoração e justificando ao amigo que queria caminhar um pouco para tentar espairecer, ele educadamente recusou a gentileza e retirou-se, voltando para a pensão. Aquela noite parecia não ter fim, e Pedro, por mais que se esforçasse, não conseguia dormir, virava de um lado para outro da cama, tentava concentrar o pensamento na festa de formatura para ver se conseguia conciliar o sono, mas tudo em vão, pois embora às vezes relaxasse por alguns segundos, logo em seguida aquela sensação de tristeza a voltava e afastava o desejo de dormir. Já era madrugada quando a empregada da casa, vendo que aquele estado de insônia o obrigava a permanecer andando pelos corredores, levantou-se, preparou um chá quente de ervas e o serviu, dizendo: olha, doutor Pedro, eu lhe trouxe esse chá que é muito bom para acalmar os nervos. Vou deixar aqui na mesa e, assim que esfriar, o senhor vai tomando aos goles até o sono chegar, está bem? Boa noite. Eu lhe fico muito agradecido, respondeu Pedro educadamente. A senhora não precisava ter se incomodado, mas de qualquer forma, vou tomar sim, pois estou realmente necessitado. Mais uma vez obrigado e uma boa noite para a senhora também. Capítulo 10. A volta para casa. No dia seguinte, mesmo tendo dormido muito mal, pois os poucos minutos em que conseguiu adormecer foram cheios de pesadelos horríveis, Pedro levantou bem cedo, pediu a um dos empregados que atrelasse os cavalos à carroça e, enquanto aguardava, preparou a bagagem e acertou as contas com a dona do pensionato. Depois de ajeitar as malas, seguiu pela estrada que o levaria de volta ao lar. Depois de percorrer aquele longo e cansativo percurso, como fizera alguns anos atrás, finalmente chegou à sua cidade indo diretamente para casa, mas como a encontrou fechada, foi procurar Eustáquio, encontrando-o sentado na varanda como se estivesse esperando alguém. Ao vê-lo, o velho amigo o recebeu com um grande abraço. Pedro, meu filho, graças a Deus você voltou. Que satisfação tê-lo de volta. Vamos, entre e sente-se. Temos muita coisa para conversar e, enquanto tomamos café, vou lhe pôr a par de tudo o que aconteceu por aqui durante a sua ausência. Pedro entrou,
procurou acomodar-se em uma cadeira e passou a olhar para todos os cantos da casa, como se estivesse presenciando a figura dócil de Mariana ao seu lado, sentindo-lhe o agradável perfume. Eustáquio sentou-se ao seu lado e apressou-se em narrar-lhe tudo o que tinha ocorrido durante o tempo em que ele esteve fora, bem como o que ainda estava acontecendo. Quando soube da doença de que sua mãe fora subitamente acometida e da situação de penúria pela qual passou com a perda do emprego, indagou: Seu Eustáquio, eu reconheço que mesmo se estivesse aqui, não poderia evitar que minha mãe se fosse, pois a morte é inevitável, mas se soubesse disso, teria voltado logo e quem sabe a minha presença ao lado dela poderia ter-lhe amenizado um pouco o sofrimento, não é mesmo? Me desculpe, Pedro, eu quis lhe avisar, mas infelizmente tive de respeitar a vontade dela que pediu para que você não soubesse de nada, para não atrapalhar os seus estudos. Mariana, entretanto, decidida como sempre, mesmo sabendo disso, achou que seria melhor escrever-lhe uma carta comunicando o que estava ocorrendo, porém não sei dizer se escreveu ou não, pois daquele dia em diante nunca mais a vi nem tive notícias dela. E o pior de tudo é que todas as vezes que estive na casa dela, mesmo sendo seu pai, fui impedido de entrar. Por isso, meu amigo, graças a Deus você voltou, pois como já estou velho e doente, só posso contar com a sua amizade para me ajudar a encontrar minha filha. O senhor não tem que se desculpar. Eu compreendo que se não me avisou foi para respeitar o desejo de minha mãe. Agora, quanto a Mariana, o senhor disse que foi proibido de vê-la. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Como pode alguém ser tão insensível a ponto de impedir que um pai visite a própria filha? Isso é inaceitável. Alguma coisa está errada nessa história, mas fique sossegado que amanhã mesmo nós vamos juntos falar com o coronel Tertuliano e procurar saber o porquê de tamanho absurdo. Tome muito cuidado, Pedro, o coronel é um homem perigoso e cruel. Quando você o conheceu, tempos atrás, a sua fama de sanguinário já era grande, não é verdade? No entanto, se for falar com ele agora, vai perceber que em razão do desaparecimento do filho, está 1000 vezes pior. A última vez que o avistei, ele se mostrou tão violento e tão ávido de me agredir, que me dava a impressão de estar vendo à minha frente uma fera na iminência de dar o bote em sua presa. Ele me olhava com tanto ódio que parecia estar com o diabo no corpo ou influenciado por um espírito maligno. Depois de uma longa conversa, almoçaram, descansaram alguns minutos e em seguida foram até o pequeno cemitério visitar a sepultura de Josefina, onde Pedro depositou algumas flores e, depois de fazer uma breve oração, recebeu as chaves e voltou para casa a fim de ali novamente se instalar. No dia seguinte, conforme haviam combinado, os dois se deslocaram a cavalo para a fazenda de Tertuliano. Mesmo sabendo que a tarefa não seria nada fácil e que não encontrariam colaboração alguma por parte do coronel, ambos estavam dispostos a descobrir o paradeiro de Mariana. Já estando nas proximidades da fazenda, Pedro pediu que Eustáquio guardasse ali e não tentasse fazer nada, para não ser visto pelo coronel, pois sua presença poderia deixá-lo mais irritado ainda e consequentemente agravar a situação. Na entrada, foi recebido pelo coronel que, apesar de estar passando por todo aquele sofrimento em razão do desaparecimento do filho, não havia perdido a pose autoritária e foi logo dizendo com arrogância: Como se atreve a vir à minha casa sem ser convidado? Pessoa da sua laia nunca é bem-vinda à minha fazenda. Como se já não bastasse o sofrimento pelo qual estou passando por causa do sumiço do meu filho, ainda tenho que aturar você, que é um dos responsáveis pela minha desdita. Ponha-se para fora das minhas terras imediatamente ou serei obrigado a fazê-lo do meu modo. Calma, coronel, respondeu Pedro educadamente. Eu venho em paz. Como o senhor sabe, estive fora por alguns anos e estou retornando agora. Quando fiquei sabendo do estranho desaparecimento do seu filho,
tomei a liberdade de tentar ajudar. Eu soube também que o senhor está mantendo Mariana presa em casa para que ela diga onde está o Bartolomeu, por isso, se o coronel me autorizar a ter uma conversa com ela, acredito que se ela souber de alguma coisa, me dirá com certeza. O que o senhor acha? Você está louco? De onde tirou essa ideia maluca? Quem foi que disse uma asneira dessas? Vamos, responda. Quem nesse lugar teria coragem de me levantar uma calúnia dessas? Não estou mantendo ninguém preso, só não permito que entre naquela casa até que meu filho apareça. Agora chega de conversa e saia daqui antes que eu perca a paciência. Pedro ainda tentou dialogar, mas no auge da conversa, repentinamente ouviu-se um estampido de arma de fogo vindo da direção da casa ao lado. Os dois saíram correndo para ver o que tinha acontecido. No portão da casa avistaram um dos capangas de Tertuliano com espingarda ainda fumegando na mão e, do lado de fora, o corpo de um homem caído junto à cerca. Ao se aproximar do ferido, Pedro constatou que era Eustáquio que, com a mão sobre o peito ensanguentado, gemia de dor e pedia ajuda. Enquanto Pedro procurava socorrer o amigo, o coronel perguntou ao atirador o que tinha ocorrido. Ainda um pouco assustado, o capanga respondeu que o pai de Mariana, aproveitando que o coronel estava distraído conversando com Pedro, tentara invadir a casa pulando a cerca. No afã de cumprir as determinações do patrão, não permitindo que ninguém se aproximasse, mandou que ele voltasse senão seria obrigado a atirar. E, como Eustáquio não quisera acatar a advertência, não lhe restou outra coisa a fazer a não ser disparar contra o invasor. Afirmando que seu empregado agira corretamente, o coronel voltou para casa como se nada tivesse acontecido, enquanto Pedro, depois de colocar o amigo ferido no cavalo, levou-o para casa para cuidar do ferimento. Examinando cuidadosamente, constatou que a situação era grave e, como não havia tempo para levá-lo à cidade, teria de tentar extrair a bala ali mesmo, apesar da escassez de recursos. Depois de apanhar o material necessário para a extração do projétil, percebendo que a febre aumentava cada vez mais, cautelosamente falou: Meu amigo, tenha forças e fé em Deus. Eu sei que vai doer muito, mas aguenta firme que vou fazer o possível para salvá-lo. Se for a vontade do nosso Criador, hei de conseguir. Eu confio em você, Pedro, e tenho certeza de que sabe o que está fazendo, bem como a vontade que tem de me ajudar, mas infelizmente não adianta mais, pois minha hora chegou e não há ninguém no mundo que possa mudar isso. Só lamento ter que partir sem saber o que o destino reservou para minha Mariana. Se ao menos eu tivesse a certeza de que ela está bem, poderia partir tranquilo, mas como não tenho, a única coisa que me resta é confiar ao amigo a missão de descobrir o paradeiro dela. Por isso lhe peço pelo amor de Deus, que continue procurando até saber o que aconteceu com Mariana, você me promete? Com lágrimas nos olhos, e percebendo a dificuldade que o amigo demonstrava para articular as palavras, Pedro contestou: Você não pode partir agora, pois se isso acontecer, além de ser uma enorme decepção para mim, não terá valido a pena tanto sacrifício em estudar e me formar médico, já que nada pude fazer para ajudar as pessoas que tanto amo. Primeiro foi minha mãe, e agora é o Senhor. Nesse caso, será melhor desistir de tudo. Não, Pedro, você não pode desistir de sua profissão de maneira nenhuma. Eu entendo o quanto a sua mãe foi importante para você, bem como a amizade que tem por mim, porém outras pessoas também precisam de você, não só como médico, mas também como amigo que você é. Depois de despender muito esforço para pronunciar aquelas palavras, que demonstrava serem as últimas, Eustáquio, sentindo que os laços que uniam a alma ao corpo estavam se rompendo, amparando a cabeça no colo do amigo, e bastante ofegante, deu um leve e suave gemido e em seguida suspirou pela última vez. Pedro, vendo que nada mais podia ser feito pelo amigo,
Enquanto as lágrimas rolavam pela sua face, despedindo-se dele com palavras de ânimo e de consolo, prostrou-se de joelhos ao lado do leito e passou a orar por aquele irmão que acabara de partir. Siga em paz, meu querido amigo. Vá com Deus e tenha a certeza de que lá para onde você está retornando, será muito bem recebido pelos parentes e amigos que o aguardam de braços abertos e com os corações repletos de alegria pelo seu regresso. Quanto a Mariana, fique sossegado que não descansarei um minuto da minha vida enquanto não descobrir o que eles fizeram com a nossa menina. Capítulo 11. A tragédia em família. Enquanto isso, Bartolomeu, que ainda se encontrava na pousada que lhe serviu de esconderijo e de onde raramente saía durante o dia para fazer algumas compras, vendo que as suas economias já estavam acabando, pois até mesmo o dinheiro que arrecadara com a venda dos diamantes não daria para mantê-lo naquele lugar por mais tempo, por acreditar que o período do seu desaparecimento já fora suficiente para que Mariana fosse devidamente castigada pelo coronel e, consequentemente, se arrependido de sua traição, tomou a decisão de voltar para casa, na certeza de que seria recebido de braços abertos. Depois de acertar as contas com o proprietário, tomou rumo de volta à fazenda. Com os cabelos crescidos e a barba por fazer, depois de viajar por várias horas de carona com um cocheiro que seguia na mesma direção, cansado, faminto e sonolento, finalmente chegou, e qual não foi a surpresa do coronel, que até já tinha se conformado com a morte do filho, quando o viu chegar naquele estado deplorável e quase irreconhecível, mas vivo. Correndo ao encontro de Bartolomeu, abraçou-o demoradamente enquanto um turbilhão de lágrimas de alegria inundava sua face. Não cansava de agradecer. Bartolomeu, é você mesmo, meu filho. Você está vivo. Que felicidade em lhe ver novamente, meu garoto. Obrigado, meu Deus, 1000 vezes obrigado por ter trazido o meu menino de volta são e salvo. Hoje mesmo vou à igreja pagar a promessa que fiz de doar ao padre a quantia de 500 mil réis, caso você voltasse para casa. Mas, venha, vamos entrando, pois quero saber de tudo o que aconteceu, onde você esteve todo esse tempo e por que esse sumiço tão estranho. Dentro de casa, estando ambos sentados em um sofá na sala, ao lado dos demais familiares felizes com o seu retorno, Bartolomeu, um tanto ressabiado, mas com um sorriso irônico no rosto, passou a narrar ao pai tudo o que tinha acontecido entre ele e Mariana, bem como a ideia de castigá-la e a maneira como executara o seu plano. Porém, na medida em que o filho ia falando, o semblante do coronel ia se modificando, sua face empalidecia, o suor começava a correr em sua testa e, naquele instante, uma tremedeira tomou conta de todo o corpo do pai, que começou a perceber o tamanho da tragédia que tinha cometido, sem haver necessidade nenhuma. E foi assim que tudo aconteceu, meu pai. Perdoe-me pelo susto que lhe causei, mas agora que voltei e o senhor já viu que está tudo bem comigo, se me dê licença, vou para casa matar a saudade da minha Mariana, pois não vejo a hora de apertá-la em meus braços e cobri-la de beijos. Quando eu fui embora, ela estava grávida e, como estive ausente durante todo esse tempo, a essa altura o nosso filho já deve estar crescidinho. Aquela mudança repentina na fisionomia do coronel não passou despercebida pelo filho, mas achando que fosse pela emoção de recebê-lo de volta, o que seria natural em qualquer pai, Bartolomeu levantou-se e já ia saindo, quando uma crise de fúria tomou conta de Tertuliano, que investiu contra ele, agarrou-o pelo pescoço e, ao mesmo tempo em que o esbofeteava, ia esbravejando. Não lhe dou licença, seu moleque irresponsável. Como pôde fazer uma coisa dessas com seu próprio pai? Por causa dessa sua falta de juízo, acabei por cometer a maior loucura da minha vida, cujo remorso vai me acompanhar pelo resto da vida e não me dará um segundo de paz. Sem entender o que estava acontecendo e jamais podendo imaginar o que sua atitude inconsequente havia provocado, Bartolomeu empurrou o pai e, desvencilhando-se dele, perguntou:
Mas o que está acontecendo aqui? Por que tanta agressividade comigo, meu pai? Eu sei que o senhor deve ter ficado muito preocupado com o meu desaparecimento, porém já expliquei os motivos pelos quais tive que abandonar a minha casa por um tempo. Agora que voltei, o senhor, ao invés de ficar feliz, me agride dessa maneira? Cale essa boca imunda, seu maldito. Sente-se e me ouça, pois vou lhe dizer o que fui obrigado a fazer em razão desse seu afastamento de casa. O coronel passou a narrar-lhe como havia encontrado a machadinha e a camisa manchadas de sangue, o silêncio de Mariana e tudo mais que tinha acontecido desde aquela noite em que ele saíra de casa. A cada frase que pronunciava, Bartolomeu, com um olhar de espanto, parecia não querer acreditar no que estava ouvindo. E foi assim que tudo aconteceu. Sua mulher, não resistindo ao castigo que lhe apliquei, já que você não foi homem suficiente para fazê-lo, acabou morrendo juntamente com o filho que gerava. Agora que já sabe de tudo, eu lhe dou licença para sair. Vá correndo abraçá-la, mas não se esqueça de tirá-la da cova junto ao juazeiro, ela e o filho que estava esperando, sabe-se lá de quem. Não, meu pai, eu não posso acreditar que o senhor tenha feito isso comigo. Não creio que mesmo sabendo do grande amor que me unia a Mariana e que ela estava grávida, meu próprio pai tenha sido capaz de tirar a vida daquela mulher, que era a razão da minha existência, e do filho que estávamos esperando. Fui capaz, sim, senhor. Não era isso que você queria. Fiz porque sou muito homem e, mesmo sabendo que estava prenha, eu seria capaz de fazer tudo novamente, ou até mais se os fatos tivessem se desenrolado como imaginava. No entanto, só lamento ter sido enganado pelo meu próprio filho, sangue do meu sangue e aquele por quem daria a minha vida se fosse preciso. Portanto, se você perdeu a mulher que diz amar tanto, a responsabilidade é toda sua. Agora, saia da minha casa e desapareça da minha frente antes que eu perca a paciência e faça outra besteira. De hoje em diante você não é mais meu filho, e sim um inimigo que de um momento para outro, poderei abater sem dó nem piedade. Bartolomeu já estava completamente descontrolado, sem saber o que fazer ou falar diante das palavras do pai, quando aquelas mesmas figuras sombrias que o assediavam se aproximaram e sorrindo sarcasticamente, por meio de fluidos deletérios, começaram a instruí-lo sobre como agir diante daquela situação, fazendo-o repentinamente correr em direção à parede onde estava pendurada uma espingarda e, depois de apanhar a arma e apontá-la para o coronel, passar a ameaçá-lo. Sendo assim, o senhor também não será mais meu pai, mas um assassino desprezível, um monstro cruel e desalmado, que não merece continuar vivendo. Portanto, não lhe devendo mais nenhum respeito ou consideração, vou lhe dar o castigo que merece. Será olho por olho e dente por dente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O coronel, sem demonstrar nenhum temor, olhando fixamente para o filho, respondeu: Então vamos, atire se tem coragem para isso. Não tenho medo. Eu poderia até ter algum receio se essa arma estivesse nas mãos de um homem de verdade, mas nas de um covarde feito você, não apresenta nenhum perigo. Ela é mais perigosa no lugar em que estava antes, do que na sua posse. Se você não foi capaz de fazer nada para lavar a honra maculada pela sua própria mulher, que o traiu de maneira tão ignóbil, também não vai ter coragem de atirar contra um verdadeiro macho. O suor pingava no rosto de Bartolomeu que, com o dedo no gatilho, queria apertá-lo, mas faltava-lhe coragem, pois um espírito protetor sussurrava ao seu ouvido advertindo que, por mais que estivesse odiando aquele homem à sua frente, ele era o seu pai, aquele a quem amou desde que nascera até aquele momento. Portanto, seria cruel e desumano demais tirar a vida de um ser a quem devia a sua própria existência. Era a batalha do bem contra o mal. O coronel, notando que Bartolomeu estava confuso e indeciso, aproveitou aquele momento de distração e, de súbito,
como se fosse uma serpente que dá albiote em sua presa, saltou sobre ele na tentativa de arrebatar-lhe a espingarda e, segurando firme a arma pelo cano apontado em sua direção, falou: aprenda uma coisa. Nunca se deve apontar uma arma para um homem se não tiver coragem suficiente para atirar. Por isso, vou lhe mostrar como é que se faz quando se tem sede de vingança. Enquanto o coronel se esforçava para tirar a arma das mãos do filho, esse segurava com mais energia, permanecendo ambos assim naquela medição de forças até que, num determinado momento, Bartolomeu, sem querer, acionou o gatilho. A espingarda disparou e o tiro atingiu o peito do pai. Com o impacto, o coronel caiu no chão e, enquanto apertava as mãos sobre o ferimento, tentando evitar que o sangue se esvaísse, soltou um grito que ecoou por toda a casa, como se fosse uma gargalhada macabra. Maldito seja você, filho ingrato, que tenta tirar a vida do próprio pai e cuja atitude o levará para as profundezas do inferno, lugar onde ficará para sempre. Vendo o pai caído e se contorcendo de dor, Bartolomeu, depois de jogar a espingarda de lado, correu para o seu quarto onde se trancou e passou a chorar de desespero pelo que acabara de fazer, permanecendo ali por alguns instantes. Depois de recuperar parcialmente a consciência, retornou à sala e, vendo o coronel ainda caído e gemendo, chamou um dos empregados e, em desespero, pediu que providenciasse auxílio. O criado, ainda assustado com a presença do filho do patrão, que julgava haver morrido há muito tempo, ficou sem saber como proceder, pois sabia que o socorro necessário, pelo menos naquele momento, só seria possível de ser prestado pelo jovem doutor Pedro, que retornara há pouco tempo e era o único médico na região. Porém, diante da aversão que o coronel nutria por ele, tinha medo de chamá-lo e provocar uma nova briga. No entanto, notando a gravidade dos ferimentos e não vendo outro jeito, perguntou: Senhor Bartolomeu, o patrão está muito mal e se não for acudido logo, vai acabar morrendo. Eu sei que o senhor, assim como seu pai, nunca se deu muito bem com o filho da finada Josefina, mas ele agora é médico formado e se o senhor me autorizar vou até a casa dele e o trago imediatamente. Posso fazer isso? Bartolomeu ficou parado avaliando a situação. Teria de ignorar sua aversão pelo rapaz naquele momento e aceitar ajuda. Então vá depressa e peça-lhe que venha rápido e faça o que achar necessário para salvar a vida do meu pai. Diga que nós pagaremos o que for preciso. Vamos, homem, não perca mais tempo, vá depressa buscar o médico. O empregado saiu às pressas e foi até a casa de Pedro que, depois de ficar sabendo do que tinha ocorrido na casa do coronel, rapidamente apanhou sua maleta contendo os instrumentos de trabalho e se dirigiu para lá. Na porta da casa, foi recebido por Bartolomeu que, esquecendo por alguns instantes o seu jeito autoritário e arrogante, falou: Pedro, eu reconheço que nunca tive muita simpatia por você, assim como tenho a certeza também de que essa antipatia sempre foi recíproca. Sei ainda que, da mesma forma, você e meu pai nunca foram bons amigos, mas sabendo que você agora é médico, como filho eu lhe suplico que não o deixe morrer. Você será muito bem recompensado por isso e nós pagaremos o preço que pedir, mas, por favor, salve-o. Olha, Bartolomeu, respondeu o médico, agora não é a hora certa para remoer mágoas ou ressentimentos. A situação me parece grave e requer urgência. Eu não estou nem um pouco interessado em saber se você tem ou não simpatia por mim, ou vice-versa. A única preocupação que tenho neste momento não é outra senão tentar fazer tudo aquilo que me for possível pela saúde e pela vida do seu pai. Auxiliado pelos serviçais da casa, Pedro levou o ferido para o quarto e o deitou na cama para melhor examiná-lo, mas como o coronel havia perdido muito sangue, ele percebeu que com os poucos recursos de que dispunha a tarefa seria difícil e pouca coisa poderia ser feita, porém mesmo assim iria tentar.
notando que a presença de Bartolomeu ali estava atrapalhando, pois ele não parava de interferir em seu trabalho, pediu que se retirasse e aguardasse na sala, no que foi prontamente atendido, muito embora a contragosto. Alguns minutos haviam se passado, quando o médico, percebendo que Tertuliano já demonstrava um pouco mais de alívio, o que significava que o disparo não tinha atingido nenhum órgão vital e que a hemorragia havia momentaneamente estancado, aproximou-se para medir-lhe a febre. Nesse momento, o coronel abriu os olhos e, percebendo que a pessoa que estava ao seu lado era Pedro, aquele mesmo por quem nutria grande ódio, e vendo o quanto estava se empenhando para atenuar as suas dores, pediu que chegasse mais perto e, com muita dificuldade, falou: Pedro, chegue mais perto de mim. Estou me sentindo muito fraco e sem forças para falar alto, mas preciso lhe contar tudo o que aconteceu. O que tem para dizer é muito importante, por isso você precisa prestar muita atenção. Fique calmo, coronel, o senhor não deve se exaltar, pois perdeu muito sangue e qualquer esforço poderá fazer o seu estado piorar. Quando estiver melhor, nós poderemos conversar, está bem? Não, Pedro, não vai dar tempo. Sinto que estou morrendo e não quero partir levando comigo esse peso na consciência. Por isso, escute-me, por favor. Pedro aproximou-se mais, sentou-se ao lado dele que, quase sussurrando, passou a narrar o que tinha acontecido, explicando primeiro os motivos da saída de Bartolomeu de casa e, em seguida, a conclusão final da história que culminou com a morte de Mariana, bem como do filho que ela esperava, ambos brutalmente assassinados em razão das torturas efetuadas pelos seus capangas e por ele próprio. O coronel queria continuar falando, porém, notando que já não tinha mais forças, Pedro mandou que parasse um pouco, mas naquele momento o ferido foi acometido de uma forte crise de tosse que reativou a hemorragia, piorando ainda mais o seu estado. Após receber aquelas informações, enquanto reiniciava a luta contra a hemorragia, Pedro começou a refletir e avaliar o quanto a providência divina havia sido sábia e generosa com o pai de Mariana, levando antes que tomasse ciência do que havia acontecido com ela, cujo conhecimento em vida, embora se tratasse de uma pessoa religiosa e obediente às leis divinas, certamente o levaria a não resistir ao impulso de vingá-la, pagando aquele crime com a mesma moeda. Pedro passou a noite inteira na cabeceira da cama cuidando do seu paciente, sem se descuidar dele um minuto sequer. A cada instante verificava a pressão arterial e media a febre que, àquela altura estava incontrolável, pois a hemorragia não cessava. Quando o dia já estava amanhecendo, Tertuliano abriu levemente os olhos e, vendo que Pedro ainda estava ao seu lado, balbuciou: Meu caro Pedro, perdoe-me por todos os males que injustamente lhe causei durante muito tempo. Foi preciso acontecer tudo isso para que eu pudesse enxergar a nobreza do seu caráter. Depois de tantos anos de total cegueira, somente agora que estou morrendo é que pude descobrir que você é uma pessoa de bem, um homem íntegro e honesto. Por isso, embora seja muito tarde para arrependimentos, quero aproveitar esses últimos momentos de vida para lhe implorar que me perdoe e não me guarde nenhum rancor. Dizendo isso, o coronel fechou os olhos e deu o último suspiro na vida carnal, mas logo em seguida, como se estivesse acordando de um terrível pesadelo, completamente desnorteado e sem compreender o que estava acontecendo, viu-se repentinamente diante de uma legião de desafetos, composta de antigos escravos e ex-empregados, os quais o estavam esperando ansiosamente para, depois de recebê-lo de braços abertos, com sorrisos sarcásticos e soltando estridentes gargalhadas, numa ruidosa passeata arrastarem aquele velho e sádico patrão e perseguidor para o seu novo reduto, onde lhe seria cobrada, centavo por centavo, a enorme dívida que com eles havia contraído na terra. Um silêncio fúnebre pairou naquele quarto e Pedro, depois de constatar que o coronel Tertuliano já estava sem vida, cobriu o corpo com um lençol e retirou-se, indo para a sala a fim de dar a notícia do falecimento aos familiares.
Retornando ao salão da casa grande, encontrou todos reunidos e sentados em um sofá, os dois filhos e a filha abraçados à mãe, aflitos queriam saber como estava o pai. Depois de comunicar, com muita cautela, o falecimento, já ia se retirando quando Bartolomeu, diante da segunda tragédia que provocara, foi acometido de uma forte crise nervosa, tendo que ser também assistido pelo jovem doutor, que não levando em conta a indiferença com que sempre fora tratado, não mediu esforços no sentido de ampará-lo, vendo nele não um inimigo implacável, mas sim um espírito ainda muito atrasado em evolução e bastante necessitado de ajuda. Enfim, era um filho cheio de remorso por ter, não por vontade própria, mas em razão de sua negligência e imperfeição, acabado de assassinar o próprio pai. Durante vários meses, Bartolomeu permaneceu naquele estado de loucura. Articulava mal as palavras e quando as pronunciava dizia coisas desconexas. Falava que tinha muito medo de morrer e abandonar nas mãos de outras pessoas a fortuna que havia herdado. Outras vezes, estando totalmente embriagado, gritava chamando pelo pai e pedindo-lhe perdão, mas logo em seguida passava a chamá-la de assassino e traidor e ofendendo as pessoas que via à sua frente, inclusive Pedro, a quem acusava de médico incompetente, culpando pela morte do coronel. Aquele jovem prepotente que outrora tanto se orgulhava de ser rico e poderoso, agora não passava de um verdadeiro farrapo humano. Apesar de agir daquela maneira, em nenhum momento Bartolomeu deixou de receber a assistência do jovem doutor Pedro que, não dando importância às constantes ofensas, às atitudes hostis e até mesmo às ameaças de agressão que recebia, jamais deixou de prestar-lhe amparo, tratando-o como se estivesse cuidando de um verdadeiro irmão de sangue, retribuindo desse modo todo o mal que recebera com a prática do bem. Foi graças a esse seu espírito caridoso, que num determinado dia, depois de perceber com bastante tristeza que aquele seu paciente não se recuperava nem demonstrava o mínimo de vontade de se restabelecer, fazendo questão de permanecer naquele estado catatônico, incapaz de se relacionar com outras pessoas, que Pedro deliberou interná-lo em uma clínica de repouso e de doentes mentais na cidade, na esperança de que, por meio de um tratamento mais especializado, pudesse ser curado. A tarefa de conduzir o paciente para a clínica não foi nada fácil diante da resistência dos familiares. Entretanto, nem todo aquele trabalho e sacrifícios surtiram o efeito desejado, pois mesmo recebendo um tratamento eficiente e estando sempre acompanhado pelo dedicado médico, que não deixava de visitá-lo periodicamente, Bartolomeu já não se alimentava, não dormia, passava as noites em claro e pouco a pouco foi definhando até que, após vários meses sofrendo terríveis alucinações e corroído pelo remorso, não mais resistiu e desencarnou. Enquanto Bartolomeu era recepcionado por antigos companheiros que já haviam desencarnado anteriormente, mas que por não terem se desvencilhado da matéria carnal ainda permaneciam vagando pelas zonas umbralinas e obsedando outras almas, Pedro ajoelhou-se diante do corpo inerte e, olhando fixamente para aquele cadáver, sentindo o coração bater acelerado, ergueu os olhos para o alto e começou a fazer uma sentida prece. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, nesse momento supremo em que esse seu filho acaba de partir deste mundo, muito embora ainda esteja preso aos ilusórios e passageiros prazeres mundanos em razão do desconhecimento das justas e sábias leis divinas, do fundo do meu coração rogo que o receba com todo o vosso amor. Ilumina-o com a vossa divina luz e lhe dê forças, paciência e muita compreensão, para que, por intermédio dessa bendita benevolência, essa passagem seja realizada de maneira tranquila e serena e que essa separação seja realizada sem muita dificuldade e com muito mais esperança no porvir. Capítulo 12. O adeus ao grande médico. Depois de muita luta e sacrifício, Pedro tornou-se um médico bastante conhecido e conceituado. Em sua modesta casa montou um consultório e depois o transformou em uma espécie de posto de saúde. Ali mesmo, com muita dedicação e carinho, passou a prestar assistência médica a todos os moradores da região,
sem se importar se podiam ou não pagar as consultas e os medicamentos que ministrava. Para ele, portanto, não era a condição financeira das pessoas que interessava, mas sim a saúde de todos. Em razão de sua competência e abnegação, jamais lhe faltou forças para tratar e curar, e por esse motivo passou a ser tão querido e amado por toda a população do sertão da Bahia. Importa salientar também que, além daquelas virtudes, a grande marca que o destacou foi a de ser um autêntico e verdadeiro cristão, pois nunca menosprezou ou ignorou quem buscou o seu auxílio, assim como jamais mostrou indiferença ou discriminação para com os necessitados que o procuravam em busca de socorro para suas mazelas. Homens, mulheres, crianças e idosos, ricos ou pobres, isso não importava, ele era o médico de todos, desde o mais esperançoso pobre ao mais rico desiludido, já que todos, sem nenhuma exceção, quando precisavam da assistência médica ou de algum medicamento buscavam o Dr. Pedro, na certeza de que nele encontrariam o remédio ideal para a cura de seus males. O trabalho assistencial que aquele abnegado médico realizava era de fato exaustivo, porém de muito significado. Fosse sábado, domingo ou feriado, chovesse ou fizesse sol, isso não tinha a menor importância, pois ele atendia a todos indistintamente a qualquer hora do dia ou da noite, enfim, não havia nenhuma folga. Os anos se passaram e durante todo esse tempo, em momento algum Pedro deixou de se mostrar solícito, simpático, benevolente e de se esforçar cada vez mais para cuidar daquela gente pobre e sem recursos, dedicando-lhes todo o seu amor e a sua generosidade. Porém, em um determinado dia, caiu de cama vítima de uma enfermidade que, progressivamente, ia fazendo-o perder a mobilidade e impedindo-o de prestar os seus inestimáveis serviços. Sentindo que as suas forças já não mais se revigoravam, depois de inutilmente lutar pela sobrevivência, a doença que o impedia de locomover-se chegou ao ápice e, para a tristeza de todo o povo do sertão baiano, a quem dedicara intensamente a sua vida, retornou serenamente à vida espiritual. Naquele dia toda a região permaneceu em silêncio e uma enorme multidão, enlutada, seguiu em direção ao cemitério para, naquele campo santo e em meio aos prantos, prestar sua última homenagem àquele grande benfeitor que partia, mas que apesar da imensa saudade que deixava no coração de cada um, levava consigo a certeza de haver cumprido, pelo menos no que lhe foi possível, a sua honrosa missão na terra. Enquanto no plano material a tristeza era imensa, na espiritualidade, ao contrário, o clima era de grande alegria e expectativa por receber de volta aquele espírito tão venerado. Inúmeras entidades aguardavam a chegada de Pedro I, dentre elas, estavam Mariana, Josefina, Eustáquio e vários outros amigos e parentes que correram para abraçá-lo. Pedro ainda estava meio atordoado e confuso em razão da passagem de um plano para outro, por isso não entendeu a princípio o que estava acontecendo, mas graças ao grande avanço que dera em direção à sublimidade quando encarnado, aos poucos aquela confusão foi desaparecendo, desanuviando sua mente, fazendo com que se desvencilhasse dos laços materiais sem nenhum sacrifício e que em seu lugar surgisse a verdadeira compreensão, o que o deixava muito feliz. Enlaçado por aquela legião de amigos, Pedro foi conduzido a uma colônia para o devido refazimento depois de sua passagem pela carne. Certo dia, quando já totalmente recobrado e consciente de sua nova condição, recebeu a visita de Mariana e Josefina que o convidaram para assistir a uma palestra. Seguiram juntos para um grande salão onde foi recebido por diversos trabalhadores e ali foi apresentado ao dirigente que o recebeu carinhosamente, cheio de amor e com muita afetividade. Depois que todos entraram e se acomodaram, o anfitrião passou a falar. Meus queridos irmãos, hoje os nossos corações estão transbordando de alegria, em razão do retorno do nosso querido e amado Pedro I. Por esse motivo, convido a todos para elevarmos os pensamentos ao nosso Pai Celestial e agradecer por essa maravilhosa dádiva de podermos estar reunidos novamente neste abençoado lar. Porém,
Devo lembrar que a nossa gloriosa jornada não terminou e que ainda temos muitos caminhos espinhosos a percorrer. Entretanto, abastecidos pela confiança que temos na benevolência do nosso divino e amado Mestre, e imbuídos de boa vontade, com fé, esperança e perseverança, com toda certeza haveremos de chegar ao final e consequentemente atingirmos a meta que nos foi traçada pelo Criador, cujo alvo é a condição de espíritos felizes. Dirigindo o olhar sereno para Pedro e Mariana, demonstrando grande sabedoria, prosseguiu com sua voz meiga. Meus amados irmãos, Pedro e Mariana, sabemos o quanto vocês sofreram e a quantidade enorme de vicissitudes pelas quais passaram na recente estadia terrena. No entanto, tenham em mente que as perseguições, as dores e os sofrimentos a que foram submetidos não tiveram outros objetivos a não ser o de resgatar uma pequena parcela dos débitos contraídos em existências anteriores, e que aqueles que lhes feriram foram os instrumentos que a providência divina usou para esse mister, assim como as atitudes perversas e maldosas por eles praticadas representaram as técnicas pedagógicas que foram utilizadas para o aprimoramento de seus processos de evolução espiritual. Desse modo, apesar de ignorarem a verdadeira finalidade dessa medida, aqueles irmãos infelizes nada mais fizeram do que lhes abrir o caminho que conduz à paz e à felicidade, pois foi graças a esses pormenores que vocês, mesmo não tendo conhecimento exato de que aqueles percalços tinham esse objetivo, aceitaram as dores da ingratidão e da maledicência sem reclamar, maldizer nem contradizer. A minha intuição me diz que, em razão da bondade do senso de fraternidade de que ambos são portadores, ainda anseiam por uma nova volta ao mundo material, pelo desejo de ajudar aquelas duas criaturas que ainda se encontram no estado de ignorância e brutalidade a trilharem o caminho do bem. Pelo fato de ainda se encontrarem voltados para a prática do mal, infelizmente eles continuam a vagar na escuridão das zonas inferiores. No entanto, como vocês bem sabem, nenhum ser foi criado voltado unicamente à prática delituosa e cada indivíduo tem o seu lado bom que precisa ser cultivado. Deus, em sua bondade infinita, não deserda jamais nenhum dos seus filhos, por isso o Mestre Jesus disse que nenhuma ovelha do seu rebanho seria desgarrada e que aquela que se perdesse pelo caminho, cedo ou tarde voltaria ao seu redil. E é por saberem disso que desejam retomar a luta anteriormente iniciada com tanto fervor, mas que por razões alheias às suas vontades, não puderam concluir. Como a lei universal não prevê um tempo determinado de intervalo entre a desencarnação e nova reencarnação, podendo esse espaço ser longo ou breve, diante de tanta benevolência, dentro de mais algum tempo vocês serão preparados para uma nova jornada e quando estiverem prontos, retornarão ao mundo material na tentativa de resgatarem aqueles espíritos que ainda insistem em continuar caminhando pelas estradas tortuosas, sem se darem conta de que nenhum caminho torto conduz ao lugar certo e cujo percurso só os retardará em suas evoluções espirituais. Eles também deverão reencarnar para novamente viverem juntos e unidos pelos mesmos laços familiares, só que em situação inversa para que, desse modo, possam resgatar os débitos assumidos. Tertuliano deverá sentir a mesma dor que Bartolomeu sentiu em tempos idos, pelo remorso de ter ceifado a vida de um ente tão querido com suas próprias mãos, para que assim se cumpra aquilo que é determinado pela irrevogável lei de ação e reação. A expiação será para eles como se fosse um tratamento realmente muito longo e doloroso, já que o remédio, embora salutar, deverá ser tão amargo quanto o fel. Entretanto, vocês estarão sempre presentes para ajudá-los a entender que se trata de medida mais eficaz e mostrar-lhes que depois do amargor do medicamento virá a doçura da cura de todos os males, e cujo tratamento, se seguido a contento, trará o efeito desejado, pois em cada lágrima que cai dos nossos olhos, Deus sempre coloca em seu lugar o bálsamo que nos consola. Sendo assim, Pedro e Mariana, aguardem com paciência, pois quando chegar a hora vocês se encontrarão novamente para pôr em equilíbrio aquilo que foi por eles desequilibrado anteriormente. Agora, meus amados, despeço-me desejando-lhes tudo de bom, para que possam cumprir com galhardia o que virá,
e pedindo a Deus que os abençoe sempre. Nunca se esqueçam de que eu, assim como os nossos amigos aqui presentes, estaremos sempre os ajudando dentro daquilo que nos for possível e rogando ao Pai Celestial, bem como ao Mestre Jesus, para que sejam bem-sucedidos na nova empreitada aqui. Na realidade não será uma prova ou expiação, mas sim uma missão que, se bem cumprida, pacientemente levada a termo e fielmente executada, lhes trará grandes benefícios futuros e representará mais um passo de cada um na direção da eterna felicidade. Até breve, e muita paz a todos. Parte 2. Capítulo 13. A Grande Viagem. Em meados do século XIX, uma enorme convulsão continuava a abalar as colônias do continente africano, pois com o crescente aumento do consumo de açúcar, cacau, tabaco e outros produtos de exportação pelas nações europeias, a maioria dos países via-se na dependência da mão de obra escrava e, por esse motivo, naquele ano esse comércio infame chegou ao ápice, tornando-se um negócio bastante lucrativo. O mundo inteiro, com indignação, tinha conhecimento das crueldades praticadas impiedosamente contra a raça negra. Os caçadores invadiam as aldeias à procura de escravos e depois de saquearem os pequenos vilarejos aprisionavam homens, mulheres e até crianças levando-os presos e acorrentados para serem vendidos em lotes aos agenciadores, apelidados de pombeiros, e estes, por sua vez, os revendiam a outras nações. Como a cada 4 escravos comprados um era trocado por um barril de cachaça, antes de chegar aos exportadores, os compradores misturavam água do mar e pimenta nos barris para aumentar o volume e consequentemente ainda mais o seu lucro. Depois de comprados, os cativos eram amontoados nos porões fétidos dos tumbeiros e levados para serem comercializados em quase todos os cantos do mundo, especialmente nos países da América do Sul e América do Norte, onde eram cruelmente separados maridos das esposas, filhos dos pais e irmãos de irmãos. Naquela época, uma das maiores exportadoras de escravos era Angola, nação localizada na costa ocidental da África, que havia sido retomada do controle holandês por Portugal, e cuja apropriação provocou grandes mudanças não só nos costumes como também na língua, fazendo desaparecer o dialeto original e obrigando a prevalecer entre aquele povo subjugado o idioma português. Agora aquele país, que vivia exclusivamente desse horripilante comércio, detinha o monopólio do tráfico escravagista nas mãos de uma cruel e ambiciosa mulher mestiça chamada Ana Joaquina dos Santos Silva, também conhecida como Ana de Angola. Nascida no interior daquele continente, filha de pai português e mãe angolana, apesar de sua condição de res escrava, casou-se pela primeira vez com João Rodrigues, coronel de engenharia do exército português, e posteriormente contraiu novas núpcias com Joaquim Ferreira dos Santos Silva, um próspero comerciante lusitano. Em razão disso, essa posição social aliada às suas habilidades para os negócios e estratégias comerciais fizeram com que gozasse de privilégios e fosse considerada a maior fornecedora dessa mão de obra para as nações sul-americanas, inclusive para o Brasil, notadamente a Bahia, onde mantinha correspondências comerciais com pessoas ilustres tais como Conde Pereira Marinho e outros. Diante disso, para dar combate a tamanha desumanidade, várias sociedades foram se formando com o objetivo de abolir a escravidão, sendo que em uma delas, o seu líder William Wilberforce, durante um pronunciamento realizado no parlamento inglês, fez a seguinte advertência: a escravidão representa uma situação vergonhosa. Comercializar escravos é o maior crime que uma nação pode cometer. Esse pronunciamento, assim como várias outras manifestações abolicionistas, serviu para que Portugal assinasse um acordo com a Inglaterra tornando ilícito o tráfico de escravos para o território brasileiro. Porém, não obstante o governo português já ter banido a escravatura na maior parte de suas colônias, ainda permitia que os seus navios abastecessem o Brasil de cativos africanos, cujo desrespeito ao acordo firmado entre aqueles dois países levou os britânicos a assinar um documento unilateral, conhecido como Bill Aberdeen,
permitindo à marinha inglesa inspecionar embarcações brasileiras em qualquer oceano. Ana de Angola, apesar de bastante adoentada em razão da vida desregrada que levava, continuou capturando e enviando escravos para cá na clandestinidade, até falecer a caminho de Lisboa, para onde seguia em busca de tratamento médico. No entanto, apesar da desencarnação da maior traficante de escravos, aquele horripilante comércio clandestino continuou por várias décadas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em um pequeno povoado de Angola morava uma família ainda jovem, composta de um casal que tinha apenas um filho. O pai, que se chamava Cunegundes, labutava em um pequeno roçado no quintal de sua casa, onde cultivava hortaliças e legumes para vender na feira, e de cujo trabalho tirava o sustento da família. A mulher Olaia, que além de ajudar o marido cuidava dos afazeres da casa, e o filho, o pequeno Nikima, de aproximadamente 10 anos de idade. Naquele dia tudo transcorria na maior tranquilidade. Enquanto os pais cuidavam das tarefas diárias, o pequeno Nikima brincava inocentemente no quintal, completamente alheio aos perigos que rondavam aquela comunidade, quando, repentinamente, ouviu-se um tropel e todos saíram correndo para se esconderem, ao mesmo tempo em que gritos de alerta ecoavam pela aldeia, vindos de todos os lados. Corram, fujam todos, escondam-se, os caçadores estão chegando. Naquele momento, vários homens montadores em seus cavalos e portando grandes redes e laços, invadiram a vila, cercando todas as casas, laçando e jogando as redes sobre os moradores que, desesperados, corriam procurando um lugar para se protegerem. Cunegundes correu em direção ao filho na tentativa de protegê-lo, mas quando já estava se aproximando do menino, uma rede caiu sobre o seu corpo, deixando-o imobilizado e sem condições de se movimentar. Ele foi cercado por alguns homens e depois acorrentado, o mesmo acontecendo com sua mulher e seu filho. Aquela caçada durou várias horas, até que, já tendo capturado uma grande parte dos moradores, os caçadores puseram os prisioneiros enfileirados e atados uns aos outros por fortes correntes. Em seguida os conduziram a pé até a cidade, onde foram colocados em um enorme galpão, divididos em lotes, permanecendo separados os homens em um canto e as mulheres e crianças em outro, à espera dos pombeiros para iniciarem as negociações. Os escravos permaneceram ali por 2 dias, recebendo como alimento apenas água, migalhas de pão e farinha. Sem nenhum tipo de higiene, faziam as suas necessidades fisiológicas em um canto e, em razão disso, o cheiro de urina e de fezes espalhava-se por todo o galpão, tornando o ambiente insuportável. Cunegundes, agachado em um pequeno espaço e misturado a tantos outros, olhava com tristeza para sua mulher que, com lágrimas nos olhos, carinhosamente segurava o filho no colo, tentando afastar dele o medo que sentia daqueles homens cruéis e que, a todo instante e sem necessidade alguma, vibravam seus chicotes nas costas de alguns deles. Não que houvesse algum tipo de reação ou rebeldia, mas simplesmente pelo prazer de espancar suas presas indefesas. Apesar de sentir-se protegido pela mãe, em dado momento o pequeno Nikima começou a chorar, fato que chamou a atenção de um dos caçadores que, bramindo seu açoite, aproximou-se e ameaçou espancá-lo. Só não o fazendo porque naquele instante os portões foram abertos e diversos traficantes bem trajados entraram e começaram a examinar a mercadoria exposta. Um deles, alto, forte, usando botas longas e um enorme chapéu de couro, aproximou-se do lote onde estava Cunegundes e, depois de examiná-lo atentamente, disse ao vendedor: "Este lote aqui me parece bom e eu poderia até ficar com ele. Mas estou achando o preço que você está pedindo um tanto exagerado." "Ora, meu senhor", respondeu o caçador, "o preço pedido está ótimo, pois se trata de homens ainda jovens, fortes e de boa saúde." Aproximando-se de Cunegundes, continuou: "Veja este aqui, por exemplo, com todo esse vigor é capaz de trabalhar o dia inteiro e sem comer quase nada. Qualquer mercador pagaria até mais.
mercadoria como esta e neste valor o senhor não encontra em lugar nenhum. O comprador ainda pechinchou várias vezes, mas diante da atitude irredutível do vendedor, vendo que ele não abria mão em diminuir o preço, assim falou: então está bem, eu poderia comprar outros lotes, mas por esse preço vou ficar somente com um. O negócio está fechado e fico com este. Dizendo isso, entregou alguns barris de cachaça, tirou do bolso uma carteira recheada de notas, efetuou o restante do pagamento e se despediu dos demais negociadores. No momento em que pai, mãe e filho estavam sendo amarrados pelas mãos para serem levados dali, Cunegondes, cabisbaixo e pensativo, não sabia se amaldiçoava aqueles caçadores ou se agradecia aos seus por não ter sido separado da mulher e do filho. Sem saber ao certo qual seria o seu destino, aquela família, juntamente com os demais, seguiu caminhando pela estrada por várias horas. Quando não estavam mais suportando as dores provocadas pelas correntes e sentindo os pés inchados e dormentes, chegaram à cidade e foram levados para o pátio de uma igreja. Não obstante a maioria dos padres acharem que os negros não tinham almas e que, portanto, não podiam ser batizados, o então Papa Nicolau V, que pensava o contrário e considerava que todos, sem nenhuma exceção, tinham o mesmo valor perante Deus, defendendo a ideia de que se fossem retirados de suas práticas originais e levados para o seio da cristandade seriam salvos, sentindo a necessidade de evangelizá-los ao instituir a bula Papal Romanus Pontifex, determinou que fossem levados para o cristianismo por meio do batismo. Esse documento foi enviado ao rei de Portugal e inserido nas ordenações manuelinas para fiel cumprimento. Em razão disso, antes de embarcarem para os seus destinos, todos deveriam ser batizados e receberem novos nomes, condizentes com o país para onde seriam levados. O pátio já estava repleto de escravos. Cunegondes, Olaia e Niquima foram colocados entre eles e, logo em seguida, um sacerdote subiu ao altar, fez uma pequena e breve prece, aproximou-se dos 13 e perguntou como era o nome de cada um. O meu nome é Cunegondes, esta é minha mulher Olaia, e este é o nosso único filho e se chama Niquima. Então, conforme determina a lei, eu lhe batizo com o nome de Inácio. A partir de agora esse será o seu nome, e o do menino será Antero, somente o de sua mulher não será mudado, e ela poderá continuar sendo chamada Olaia. Depois de batizar e dar novo nome a todos os demais cativos, o padre retornou ao púlpito e dirigindo o olhar aos presentes, prosseguiu. Agora que todos já foram batizados, tornaram-se filhos de Deus e estando a caminho das longínquas terras portuguesas, desejo que sejam felizes. Amém. Ao término do ritual, com a saída do sacerdote, a igreja foi se esvaziando e os proprietários dos escravos também foram se retirando, cada um levando seu lote de mercadorias. Cunegondes e Niquima, agora respectivamente Inácio e Antero, juntamente com Olá e outros cativos foram novamente amarrados e o seu dono, demonstrando estar com muita pressa, tomou a direção do cais do porto. Aquela infeliz família jamais poderia imaginar que aquele lugar seria o marco inicial de uma aventura repleta de dores e sofrimentos para os três. Chegando ao porto, a família foi colocada no porão de um navio português, onde já havia centenas de outros prisioneiros amontoados e, sem perda de tempo, mas para desespero de todos os cativos, a embarcação entrou mar adentro seguindo a rota estabelecida pelo comandante. A dúvida e o medo tomavam conta dos prisioneiros, pois ninguém sabia para onde estava sendo levado nem quanto tempo duraria aquela jornada. E a preocupação era ainda maior em razão da incerteza de saber se suportariam ou não aquela viagem. Inácio, depois de verificar que o porão estava fechado, vendo que não havia nenhum dos homens da tripulação ali por perto, já que todos estavam na parte superior, mesmo estando acorrentado, assim como a mulher e o filho, aproveitou a oportunidade para conversar com eles e tentar encorajá-los. Falando alto, mas amorosamente e procurando não demonstrar o temor que também sentia,
disse aos dois: não tenham medo, confiem em Deus e não se aflijam que Ele nos protegerá. Com fé e coragem haveremos de chegar sãos e salvos ao nosso destino. Mesmo sabendo que aquela viagem através de mares desconhecidos seria uma aventura perigosa, onde estariam navegando ao sabor de violentas tempestades e dos constantes naufrágios, com riscos inclusive de contraírem doenças, nem por isso Inácio se acovardou e a todo instante procurava animar além da família, também os companheiros de infortúnio. No primeiro dia não houve muitas dificuldades, pois apesar do calor insuportável provocado pelo sol causticante que encobria toda a embarcação, fazendo com que ela se assemelhasse a uma sauna, mesmo assim os prisioneiros, pouco a pouco, foram se acostumando com os balanços provocados pelas ondas. Entretanto, no início da madrugada, uma violenta tempestade começou a castigar o navio, deixando os escravos em pânico, pois como não estavam acostumados àquele tipo de situação, isso fez com que uma verdadeira onda de pavor se espalhasse entre eles, que não paravam de gritar. A tempestade fazia-se tão forte, a violência dos raios e os estrondos dos trovões eram de tamanha intensidade, que causava a impressão de haver chegado o fim do mundo. A borrasca só cessou quando o dia já estava amanhecendo e o sol voltando a clarear. Nessa ocasião, um dos marinheiros desceu ao porão e, de chicote em punho, ordenou que Inácio, Olá e alguns outros, depois de desacorrentados, limpassem o chão que já estava repleto de fezes e urina e depois lançassem os detritos ao mar. Logo em seguida, outros marujos apareceram portando alguns latões de água, 2 ou 3 canecas feitas de barro e ali depositaram. Os prisioneiros, não suportando mais a sede, se aproximaram em fila e, um a um, foram enchendo as canecas, sem levar em conta que a água estava suja, apodrecida e contaminada por várias bactérias, o que poderia lhes provocar diversos tipos de doenças. Mesmo assim beberam até saciarem a sede. Uma semana se passou e dali para frente as desgraças começaram a surgir, pois muitos dos cativos, vitimados pelo enjoo marítimo, pela proliferação das pragas contraídas pela presença de ratos, baratas e tantos outros insetos que infestavam o ambiente, passaram a adoecer. Muito embora os casos de escorbuto, doença caracterizada por hemorragias, alteração das gengivas e queda da resistência às infecções, serem mais frequentes entre os marujos que passavam muito tempo dentro de embarcações e carentes de verduras e frutas frescas, a peste do mar, ou mal de Luanda, como era conhecida, embora não muito frequente, podia também vitimar alguns prisioneiros. Uma noite, quando tudo parecia estar calmo, Inácio, que tentava dormir, notou que um casal que estava na parte traseira do porão gemia e se retorcia de dores. Enquanto o homem queimava em febre, a mulher, em razão da necrose que atingira as suas gengivas, na medida em que tentava mastigar alguma coisa aos seus dentes iam caindo como se estivessem apodrecidos. Sem saber que atitude tomar, mas na tentativa de ajudar a socorrer aquelas pobres criaturas, chamou um dos marujos e como ambos falavam o idioma português, humildemente pediu algum remédio que pudesse pelo menos aliviar as dores daqueles dois infelizes. Porém o marinheiro, em vez de demonstrar um mínimo de compaixão e atender ao pedido, foi examinar o casal e assim que percebeu que realmente estava doente, passou a observar os outros que estavam próximos, para verificar se a doença estaria se proliferando. Ao constatar que era o que estava acontecendo, foi depressa a comunicar o fato ao comandante da embarcação que, de pronto, determinou que ambos fossem lançados ao mar, devendo a mesma medida ser tomada em relação a todo aquele que houvesse contraído a moléstia, o que foi feito sem nenhuma piedade. No dia seguinte, quando Inácio estava limpando o chão, ao se aproximar de Antero notou que o menino estava febril. Temendo que os marujos percebessem que ele estava doente e o atirassem ao mar da mesma forma que fizeram com o casal, procurou disfarçar, mas um dos cativos, notando que o garoto suava abundantemente e com receio de ser contaminado, avisou rapidamente um dos marinheiros.
Este, ao chegar perto do menino, vendo o estado em que ele estava, puxou-o pelo braço e o arrastou em direção à proa. Inácio, percebendo que a intenção do marujo era lançar seu filho nas águas do mar, ajoelhou-se diante dele e implorou para que não fizesse aquilo. Pelo amor de Deus, meu senhor, não faça isso com o meu filho. Tenha piedade, pois esse mal é passageiro e não tem perigo nenhum. Eu e minha mulher vamos cuidar dele e logo estará recuperado. Enquanto isso, eu não vou deixar que ele chegue perto dos outros. Está certo, respondeu o homem, sensibilizado com os apelos daquele pai. Vou esperar mais uns dias e se ele sarar, tudo bem, mas se a doença persistir, azar seu, vou ter que jogá-lo no mar, pois não posso deixar que a doença se espalhe e contamine a todos. Isso trará um grande prejuízo para o meu patrão. Vendo que as suas palavras de rogo pareciam ter convencido o marujo, Inácio e Olaia, com lágrimas nos olhos, agradeceram a compreensão daquele homem e, em seguida, depois de serem desamarrados, passaram a cuidar do filho, aplicando-lhe compressa com um farrapo, o qual, depois de molhado na água barrenta, era aplicado diversas vezes no rosto do menino para que a febre cedesse e a doença não se agravasse. Tumbeiro. Espécie de navio que muito se assemelhava a uma lápide sepulcral, tumba. A viagem prosseguiu e, graças aos cuidados dos pais, a febre foi diminuindo nos dias subsequentes e Antero foi melhorando até ficar totalmente curado. Porém, mesmo assim, a cada dia que passava os marinheiros mostravam-se mais atentos, examinando diariamente os ocupantes do porão e, quando encontravam algum, ou alguns, que estivessem doentes, o que não era pouco, de pronto os atiravam às águas do mar. Capítulo 14. O fim de viagem. 1 mês e 10 dias já tinham transcorrido, quando finalmente a macabra jornada terminou. O navio negreiro chegou ao seu destino e aportou na capital baiana, onde todos os escravos, enfileirados um atrás do outro e quase sem poderem andar em razão do desgaste físico despendido durante a viagem, desembarcaram. O comandante, mesmo consciente dos riscos de prejuízos que corria durante o transporte marítimo dos lotes de escravos, já que a taxa de mortalidade dentro dos tumbeiros era altíssima, confiava na possibilidade de não perder nenhum. Por isso, depois de fazer a contagem por diversas vezes e constatar que 40% de sua mercadoria havia se perdido, inconformado, praguejava aos berros para descarregar a sua revolta. Malditos negros, olha só o que fizeram comigo. Morreram quase todos. E agora, meu Deus, o que vou fazer para recuperar o meu prejuízo? Ah, mas isso não vai ficar assim. Vocês vão me pagar muito caro. Dizendo isso, passou a chicoteá-los como se a culpa dos prejuízos fosse deles.